Lapis has had it very hard, but it's difficult for her to know where to direct her anger because she was treated like a crystal gem by Homeworld Gems, so she has no one really to trust. Now that she's finally, actually is a crystal gem, she has support and a home and a family like she hasn't had since that happened so long ago, and that's really important to her. A Lapis Lazuli nos é apresentada como um espelho, um objeto e uma ferramenta a ser utilizada para ensinar ao Steven sobre a cultura da raça Gem. Quando ela primeiro se comunica, quando ela começa a se expressar, é pela cópia do que os outros estão falando. Com o tempo, ela vai modificando essas falas até que ela é libertada e leva o oceano com ela. A sua apresentação termina quando ela decide por conta própria ir embora da Terra para o seu lar. O qual, essa introdução da Lapis Lazuli meio que resume o arco da personagem durante toda a série, onde no vídeo de hoje, eu, Juliana, irei interpretar quando e como essa Gem, tão querida pelos fãs, entrou nesse grupo que um dia ela considerou suas inimigas. Por isso, eu já vou pedir para você deixar o seu gostei e se inscrever no canal para ficar sabendo desses personagens que tanto adoramos. Então vamos lá, vamos descobrir quando que a Lapis Lazuli se torna uma Crystal Gem. A Lapis Lazuli era uma Gem como qualquer outra que vivia no planeta natal, onde provavelmente ela deveria pertencer a uma casta alta daquele antigo império, até que ela decide ir à Terra, a nova colônia conquistada por essas Gems. Lá, ela se vê no meio de uma guerra que havia acabado de estourar, onde as Crystal Gems se erguiam contra as tiranias das diamantes pedindo liberdade. Liberdade essa que as Crystal Gems, sem intenção, tiraram da Lapis. Ela então é confundida pelo planeta natal como uma das inimigas rebeldes, e é confinada em um espelho feito para responder sobre as outras Gems sobre o inimigo. Só que nada ela sabia sobre as Crystal Gems. Pelo contrário, foram elas que a estouraram e, por consequência indireta, a colocaram nesse espelho. Sem conseguir dar as informações que pediram e com uma destruição iminente, as Gems de Homeworld deixam o espelho na Terra e fogem, onde nessa correria, sua gema acaba sendo rachada pelo seu lado aliado. Lapis então se vê abandonada não só pelas rebeldes que a estouraram, mas como também pelo planeta natal, o seu aliado, que a racharam. Ela se vê sozinha, sem voz e esquecida. Você está bem? Eu vou ficar, Steven. Lapis Lazuli, no começo da sua história, é uma ferramenta para servir ao outro, presa fisicamente num espaço sem conseguir tomar as suas próprias decisões, onde ela mente ser um espelho quebrado para as Crystal Gems, com medo de que elas a coloquem em um outro tipo de prisão, ou pior, a quebrem. Por isso, Lazuli fica em silêncio, presa no espelho e em si mesma, visto que ela nem sequer tenta falar com as Crystal Gems para tentar sair de lá. Onde a figura do espelho é muito significativa, porque é um objeto que nos reflete. É um objeto o qual nós conseguimos nos visualizar e nos vermos como pessoas. Porém, a Lapis Lazuli só reflete o outro. A sua Gem fica atrás do espelho e nas suas costas. A Lapis não consegue ver a sua Gem, e mais do que isso, ela não consegue proteger essa Gem, estando num lugar exposto para os outros verem, mas não ela própria. Ela foi atingida pelo bismuto pelas costas e rachada pelas costas. O outro que ela tanto reflete a machucou de novo e de novo. Não é à toa que a sua confiança no próximo chega quase a zero e que ela prefira se isolar do que confiar nos outros. Até que o Steven, milhares de anos depois, aparece e se mostra como um novo elemento que não quer perguntar dos outros. Ele não quer saber do planeta natal ou das Crystal Gems. Steven, primeiro, quer se admirar perante aquele espelho, e quando o espelho começa a se comunicar, ele quer saber sobre a pessoa que está dentro dele. Ele quer saber sobre a Lapis, onde a Lapis Lazuli aceita novamente expor a sua gema ferida ao Steven. E só se expondo que ela consegue com que o Steven a cure, que ela consegue se curar e vai em direção ao que ela quer, que é ir para casa. Muito obrigada, Steven. Porém, o seu lar não é mais o mesmo, e ela é tomada novamente como uma prisioneira com informações sobre os outros que estão na Terra. A busca pela sua própria vontade foi punida, e ela se vê novamente obedecendo aos outros com medo do que eles possam fazer com ela. E esse medo da Lapis Lazuli gera solidão. Ela tem medo de se voltar contra Homeworld e acha que é melhor ficar sozinha na cela. O seu medo pelo futuro é maior do que a dor da sua solidão, uma ansiedade que a paralisa. As Crystal Gems lutam contra as Gems do planeta natal. Quando parece que a Lazuli vai finalmente conseguir fugir, ela é capturada pela Jasper. A Lapis, em silêncio, literalmente se aprisiona na Malakita. O silêncio entre a fusão da Lapis e da Jasper é muito bem colocado, porque normalmente quando alguém tem medo de se relacionar com os outros, a principal demonstração desse medo é com o silêncio, com uma falta de iniciativa de se ter uma conversa com o outro. Então esse silêncio dela está longe de ser um consentimento, mas pelo contrário, uma negação. Mas que ela faz pensando no Steven, mas que ela faz colocando o outro acima dela.
Só me deixa fazer isso por você! A fusão, felizmente, é desfeita com a ajuda das Crystal Gems. Porém, mesmo saindo daquela situação com a ajuda das protetoras da Terra, a Lápis ainda não se sente pertencente à Terra e muito menos às Crystal Gems. Mas ela também tem medo de Homeworld. Afinal, foi ela quem aprisionou um soldado do planeta natal e se vê num limbo de onde ficar. O qual Steven não diz a Lápis o que ela tem ou não que fazer. Se ela quiser sair da Terra, tudo bem. Novamente se mostrando o oposto das relações controladoras que a Lápis enfrentou. Onde depois, o Steven mostra outros locais da Terra para ela. E a Lazuli, encantada com esse novo mundo, decide ficar na fazenda, como uma decisão sua e não dos outros. Bem, pelo menos até quando ela descobre que a Peridot também está morando lá. Do que vocês estão falando? A Peridot foi a pessoa que trouxe a Lápis de volta para a Terra. Mas quando a Lazuli estava presa na Malekita, a Peridot teve a sua redenção e se tornou uma Crystal Gem. Onde eu já disse algumas vezes que a Peridot é a personificação do planeta natal. Muitas coisas que ela expressa são ideologias do planeta natal. Então, eu interpreto que a Lápis Lazuli primeiro faz as pazes com a Terra quando ela faz amizade com Steven, e depois, de certa maneira, com o planeta natal, quando ela perdoa a Peridot e decide morar com ela. Superando o período que ela ficou presa na Terra e depois superando o período que ela foi aprisionada quando voltou para o planeta natal. Onde a decisão dela de ficar e de perdoar a Peridot faz com que ela não fique mais sozinha. Ninguém consegue entender o que você está sentindo. Só que você não precisa ficar sozinha. O próximo passo é ela superar a prisão da Malekita. Quando Steven a leva ao mar para ela não desistir de amar uma parte dela, para ela não desistir de amar a si própria e voltar a se conectar com a água, novamente fazendo ela se reconectar consigo mesma. Mas nesse caso com um pequeno empurrão do Steven, porém sempre respeitando os limites da Lápis. Jasper aparece durante essa viagem, pedindo para elas voltarem a fazer a fusão. Mas diferente da primeira vez, a Lápis não fica em silêncio e se expressa como realmente se sente. Expressa o que ela realmente quer, se distanciando daquela personagem que um dia ficou presa no espelho, respondendo o que os outros queriam, sem medo de confrontar o outro. Eu não quero sentir o que eu sentia com você nunca mais! Onde agora só falta perdoar um grupo. A Lápis e as 3 Crystal Gems principais não têm tanto contato durante a série, porém, com um tempo, a Lápis acaba colaborando com elas. Primeiro, quando as Rubies chegam na Terra, onde elas não conversam muito, mas nada melhor do que um jogo para melhorar os laços entre elas. Em A Colheita das Gems, a Lápis é colocada no grupo de Gems que decidiram viver na Terra, na família extraterrestre do Steven, mas não como Crystal Gem. No episódio seguinte, ela até aceita brincar de faz de conta em ser uma Crystal Gem, mas sendo uma Crystal Temp. E em seguida, no episódio 4 para a Ruby, a série mostra que a Lápis ainda está se adaptando e que demorou para ela perdoar a Terra. Mas se ela não tem mais nenhum ressentimento contra essas Crystal Gems e até se tornou amiga delas, por que ela não se coloca como uma? Porque ela tem medo de perder tudo que ela conquistou. Porque ela tem medo que tudo se repita, que ela se veja presa novamente em uma guerra que ela não tem nada a ver com isso. E se tudo isso aconteceu numa guerra em que ela não tinha nada a ver com aquela situação, imagina se ela fizesse parte. Se tornar uma Crystal Gem significa lutar contra os diamantes. E lutar contra os diamantes, para Lápis Lazuli, é impossível. E significa perder tudo que ela conquistou. Porém, sem ela perceber, quando ela pega sua fazenda e vai embora, ela está novamente se aprisionando e perdendo tudo o que ela conquistou, justamente o que ela temia. Novamente, a Lápis se vê prisioneira pelo seu medo de encarar os outros e fica sozinha. Onde só depois que ela percebe que esse é um medo dela e de que ela se colocou nessa situação solitária. O qual, ao perceber isso, ao perceber que o que mais ela temia já aconteceu, ela decide voltar para a Terra. Afinal, o que mais ela poderia perder? Onde depois que a Lápis quebra sua antiga casa, que ela quebra essa prisão que ela mesma construiu de medo, é que ela se torna uma Crystal Gem. Talvez eu esteja cansada de fugir. Talvez eu prefira ficar com todo mundo em perigo do que segura e sozinha. Lápis Lazuli vivia pensando nas coisas ruins que poderiam acontecer com ela, nas pessoas que poderiam fazer mal a ela. Mas o Steven mostrou a Lazuli que pessoas boas e coisas boas podem acontecer se ela se permitir ser vulnerável e lutar. Bem, muito obrigada por assistir até aqui. As minhas redes sociais estão aqui na tela. E aproveita e me segue lá para ficar mais informada sobre Steven Universo, além de outros conteúdos que eu sempre posto no Twitter ou no Instagram. E aqui do lado vai ter um vídeo que eu fiz sobre quando a Peridot se torna uma Crystal Gem. E aqui em cima vai ter um vídeo que eu falo sobre as fusões abusivas, a minha interpretação de quais são as fusões abusivas em Steven Universo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado. Clica no gostei, se inscreve no canal. Eu sou Juliana e até. Eu não sei se vai desfocar, mas...